E eu vou falar para vocês sobre a claustrofobia na ressonância magnética. É um assunto de suma importância na radiologia, que ele pesa bastante, né, na efetivação dos exames de ressonância magnética. Porque a claustrofobia, ela faz perder muito exame. E a fila de ressonância magnética é uma fila longa, né? Nós temos por volta de mais ou menos aqui em Belo Horizonte uma fila de 1.600 pessoas esperando, e tem pessoas que esperam 6 meses, 1 ano, 2 anos para fazer um exame de ressonância magnética, e muita gente morre na fila. É um tema pesado, meio grave, mas como eu trabalho há 10 anos na ressonância magnética, eu identifiquei que o grande peso na ressonância é a claustrofobia, né? Bom, o objetivo do meu PTC, né, ele será identificar, analisar e sumarizar as evidências científicas disponíveis sobre o tempo disponível para a realização de um exame de ressonância magnética, né, em relação ao tempo de máquina parada. O que é isso? Um tempo que o paciente tem para fazer um exame, né, e o tempo que essa máquina fica parada. O corpo da gente, para você fazer um exame de ressonância magnética, ele é dividido em segmentos. Não adianta um médico pedir, eu quero uma ressonância de perna, né? Perna tem vários segmentos. Ele pode fazer ressonância de coxa, ressonância de joelho, ressonância de pé. Cada segmento leva meia hora para fazer o exame. Cada exame, cada segmento. Braço, não adianta ele pedir a ressonância de braço. É ressonância de punho, de mão, de dedo, cotovelo, ombro. Cada uma parte dessa é um segmento. E para cada segmento é meia hora. A ressonância magnética, ela fala sobre a claustrofobia. Primeiro aqui, né, a introdução da claustrofobia é um transtorno de ansiedade caracterizado por pessoas que têm medo de espaços fechados, né? E a pessoa, gente, ela fica apavorada mesmo, pela experiência que eu já tenho em ressonância magnética, né? As pessoas, elas banalizam, acham que é piti, acham que é frescura, né? Mas nós que trabalhamos com ressonância magnética, se você vê uma pessoa com claustrofobia, o semblante dela transforma. A pessoa, eu costumo dizer que a alma sai do corpo, porque você olha para a pessoa, ela não está lá. E ela não tem mais ciência do que ela está fazendo. Ela cai da maca, ela pode cair da maca, ela bate a cabeça, ela te dá soco, porque o único intuito dela é sair do lugar que causa a claustrofobia. Então ela está tão apavorada que muitas vezes eu já apanhei muito de paciente já. Levei soco já, porque a pessoa ela fica desorientada. Então é uma coisa bem pesada, bem grave, né? Aqui só sobre a estimativa, né, 2,3%, né, de todos os pacientes agendados para ressonância magnética, né, com claustrofobia, cerca de mais ou menos 2 milhões de pessoas não fazem o exame no mundo, né? É muita coisa. 2 milhões de exames, isso. O paciente que desenvolve claustrofobia durante o exame de ressonância magnética, ele ocupa um tempo de demanda da máquina. Vamos entender a problemática agora disso daí, né? Essa pessoa que ela apresenta claustrofobia, ela faz com que a máquina fique parada sem fazer exame. É exatamente isso que é o grande problema. Nós que trabalhamos em ressonância magnética no SUS, que nem no Hospital das Clínicas, o Ministério Público fica em cima da gente. Máquina de ressonância magnética não pode ficar parada, é um custo, é um prejuízo gigantesco, né, que tem, então não pode ficar parada. E quando o paciente de claustrofobia ele apresenta essa claustrofobia, no dia, vamos supor, vou dar 2 exemplos, a ressonância de crânio, um segmento. Se o paciente não fez exame naquele dia, perdeu meia hora de exame, coisa que outro paciente poderia ter feito. E se o paciente for um exame de coluna tripla, as 3 colunas, gente, é meia hora para cada coluna.
Se esse paciente que for nesse dia que vai fazer coluna tripla e não fizer o exame porque tem claustrofobia, ele ocupou o espaço de 3 pacientes, né? Uma clínica particular, por exemplo, que faz ressonância magnética, ela trabalha com agenda. Naquele dia ele perde 3 exames que poderia lucrar, né? E num hospital de SUS, que nem o Hospital das Clínicas, que é um hospital que trata muito paciente de oncologia, isso para nós é uma perda gigantesca, porque tem muita gente lá que precisa fazer a ressonância. O paciente foi lá, apresentou claustrofobia, né? Não fez aquele exame de 3 colunas. Ah, Dona, mas não tem muito paciente internado, não pode colocar no lugar daquele, no hospital? O outro não está de jejum, não tem como encaixar, né? Perde o tempo de exame. Então aqui eu já resumi mais ou menos isso, né? Sobre essa perda de tempo de meia hora do paciente. Mas para entender melhor, né, a tecnologia usada é o exame de ressonância magnética, né, o exame diagnóstico por imagem, que utiliza campos magnéticos, né, e onda de rádio para gerar imagens das partes mais moles. Geralmente a parte mais rígida, ossos, mais é tomografia, né? Essa é a descrição da tecnologia, a ressonância magnética, mas trata mais de partes moles, né? Intestino, a parte sanguínea, veias, né, vasos sanguíneos e tudo mais. Para entender o que eu estou querendo colocar para vocês a problemática. Gente, eu falei que cada segmento ele leva 30 minutos de exame, né? A ressonância magnética não é um exame de alta demanda, igual tomografia, ultrassom. Você faz muito exame de ultrassom, muito exame de tomografia rápido. Ressonância é muito demorada, né? Leva 30 minutos para cada exame. Aqui, para vocês raciocinarem comigo, cada exame ele leva 1 ponto. O paciente que vai fazer, ele tem 1 crédito de ponto para fazer aquele exame, né? Quando o paciente vai fazer um exame de ressonância, que ele apresenta a claustrofobia, e aquele exame ele suma importância para ele, né? Às vezes a tomografia não consegue substituir, às vezes o ultrassom não consegue substituir, ele tem que fazer o exame de ressonância. Então ele vai para sedação. Aí que piora mais ainda a coisa. No dia que ele foi fazer o exame, ele já perdeu um horário de exame, né, que outro paciente poderia ter feito. Aí quando ele vai para a sedação, vocês vão ver como que fica o campo agora, quando ele vai para a sedação. Quando o paciente vai para a sedação, gente, são 30 minutos para a gente sedar o paciente, fazer ele dormir. Muitas vezes o grande engano de muitos médicos, infelizmente, é vamos dar umas gotinhas de clonazepam, vamos dar um comprimido de diazepam para ele relaxar, ficar mais tranquilo e não ter medo da máquina. Ressonância magnética é o paciente 100% parado. Você não pode se movimentar. Por quê? Nós deitamos o paciente e fazemos um escaneamento, né, do local que vai ser exame. A partir dessa imagem, as outras imagens vão sendo feitas em cima dessa primeira. Então elas são comparativas. Se o paciente se mexer 1 milímetro, dá diferença no exame. E o médico não consegue dar o diagnóstico certo. Porque ele não vai enxergar. Se ele vai mexer 1 centímetro, então, acabou. Tem que repetir todo o exame. Então, imagina, se o médico der umas gotinhas de clonazepam, dá um comprimido de diazepam, o paciente que tem claustrofobia, ele ainda, apesar dele estar ali meio voando, né, mas ele sabe que ele está na máquina, porque ele está acordado, está semi-acordado, e ele vai se mexer. Então, todo paciente que vai para sedação, ele tem que ficar 100% dormindo. Ou seja, sedação em ressonância magnética é de anestesia geral. Nossa. Igual cirurgia. Então, o que a gente tenta fazer que trabalha com ressonância magnética? Olha, vamos tentar fazer o exame, porque se você for para a sedação, e muitas vezes o paciente já vai com aquela orientação, ele já sabe que tem a sedação. Ah, não, prefiro a sedação. Não sabe o risco que é. Porque é um risco muito grande, você vai receber uma anestesia geral. Anestesia geral é um risco, né? Bem grande. Mas mesmo assim, muitos optam por querer a sedação, né? Porque aí a ressonância ela necessita dessa sedação geral para o paciente ficar inerte, paradinho. Só assim o paciente de claustrofobia faz a ressonância. Bom, vamos pegar o exame de crânio, né? É um segmento, 30 minutos de exame, né? O paciente claustrofóbico,
ele perdeu esse crédito de bônus dele, ele não utilizou. É um exame que foi jogado fora, digamos assim, não foi feito, perdeu-se. O paciente não claustrofóbico, ele utilizou aquele horário que ele tinha para fazer o exame de crânio, fez o exame dele bonitinho, consumiu o bônus dele de crédito. Isso aqui foi desperdiçado. Imagina o paciente de coluna, 3 segmentos, 90 minutos de exame, né? O paciente claustrofóbico, ele perdeu aquele bônus que ele tinha, ele não fez o exame, que ele ficou com medo. Foi 3 pontos desperdiçados, ou seja, 3 exames que não foi realizado naquele dia, perdido, né? Aí que vem, a coisa vai começar a piorar. Aí esse paciente precisa muito fazer o exame, ele vai para a sedação. O paciente de crânio bonitinho, graças a Deus, o paciente fez o exame, que precisamos desse exame. Ele utilizou o bônus dele aqui, né? Aqui ele perdeu, isso aqui perdeu-se. Aí aqui nesse dia, ele fez o exame de crânio dele. Mas o que acontece? 30 minutos para sedar, 30 minutos para cortar. Se fosse um paciente normal, era só meia horinha, fazia o exame dele, não tinha essa perda de 30 minutos. Então, ou seja, o paciente de crânio, bonitinho, ele fez o exame dele, consumiu o bônus dele para fazer o exame. Em compensação, gente, se fosse um paciente normal, teria esses 2 pontos aqui ganho, seria outro paciente faria, né? O paciente de coluna, a mesma coisa, graças a Deus fez o exame de coluna, mas em compensação ele perdeu 2 bônus de pontos aqui, por quê? Meia hora para sedar, meia hora para cortar. Na somatória geral, se vocês forem analisar, olha só, o paciente não claustrofóbico utilizou todos os pontos dele, não desperdiçou nenhum exame, não perdemos exames. Olha lá, zeradinho, tá tudo, os bônus foram todos pagos. Se vocês conseguirem acompanhar o raciocínio, esse aqui perdeu um bônus, é um exame perdido, esse aqui perdeu 3 exames, aqui o de crânio perdeu 2 bônus, aqui o de sedação perdeu 2 bônus. Na somatória total de exames perdidos, 8 exames perdidos, que outra pessoa poderia ter feito. Por causa que o paciente claustrofobia apresentou claustrofobia, infelizmente não pôde fazer. Se nós formos somar, gente, no Hospital das Clínicas são perdidos por mês cerca de 64 exames por causa da claustrofobia, né? É bastante exame, gente, para uma pessoa que está na fila esperando, né? Se você for analisar, em Belo Horizonte nós temos o Hospital das Clínicas, que é o que eu trabalho, que já perde 64 exames, e esses outros hospitais de Belo Horizonte que também fazem exames pelo SUS, que também vão perder os seus exames. Na somatória, né, dá um tanto de exames perdidos aí no meio do caminho, né? Olha a somatória. Gente, a rede pública... Peraí, para voltar. Muito bom. Você tem para frente. É o de baixo, é de baixo. Isso aqui, né? É isso. Eu estou apertando de cima. Gente, as clínicas particulares, elas dão suporte para o SUS. Além de fazer exames particulares, tem uma certa porcentagem que eles fazem exames do SUS também. E uma clínica, em Belo Horizonte tem mais de 20 clínicas particulares, que também dão um certo suporte. E um detalhe, uma clínica particular, ela faz o dobro de exames de um paciente do SUS. Né? Geralmente, os pacientes do SUS são os que estão internados, são hospitais. Né? E o que acontece? É que nem eu estava explicando para a Aline, né? Eu falei, Aline, o paciente de clínica é um paciente inteiro. E o paciente de hospital, tipo o Hospital das Clínicas, é um paciente mais trabalhoso. Muito mais trabalhoso. O que eu quero dizer com o paciente inteiro da clínica? Vamos supor, você vai fazer um exame de ressonância, você está andando, você está mais atumador, é um paciente que vai lá, vai deitar, vai fazer o exame dele e vai sair. O paciente internado está fazendo quimioterapia, operou, está sentindo dor, tem tumor, tem câncer, não vai ficar parado. É um paciente mais trabalhoso que a gente tem todo um processo para conseguir fazer exame de ressonância. Né? Então, por isso que as clínicas fazem o dobro, ou talvez o triplo de exames. Soma o tanto de exames que perderam no hospital do SUS e o tanto de exames que umas clínicas não fizeram. A fila tem 1.600 pessoas esperando fazer exame.
Se você for somar os hospitais do SUS, mas as clínicas que dão suporte, dá para lá de 2.000 exames perdidos. Na fila nós temos 1.600. Conseguiu captar essa problemática? Se a gente conseguir resolver esse problema da claustrofobia, né? Aí vem a pergunta, né? Como? Bom, aqui é a minha pergunta da pesquisa. Qual o impacto que a claustrofobia causa na fila de espera do exame de ressonância magnética? Né? Ela vai causar um impacto grande, né? A população são adultos maiores de 18 anos que necessitam fazer exame de ressonância magnética. Criança não conta, porque criança, como não para, ela movimenta, já vai direto para a sedação, né? A exposição é o exame de ressonância magnética, então o meu é um PECO, não é um pico, que é um exame, é exposição, você vai expor ao exame. Controle, como que nós vamos comparar pacientes não claustrofóbicos que realizaram o exame em relação aos claustrofóbicos que não fizeram o exame, né? E o desfecho, tempo de máquina parada, exames que não foram realizados, necessidade de sedação que vai custar aí gasto de insumos. Desfechos primários, né? O tempo de máquina parada, número de exame não realizado, desfecho secundário, necessidade de sedação. No meu trabalho, vai ser um estudo observacional prospectivo, né? E nós vamos ter que ver quais são os pacientes, no geral de pacientes no Hospital das Clínicas que eu trabalho, né? Que vão fazer o exame de ressonância magnética, e quais desses que vão apresentar claustrofobia. Eu quero saber o impacto que a claustrofobia causa, porque ainda não foi feito uma pesquisa, um trabalho em cima disso. Nós não sabemos um percentual ou um número de pacientes, não tem isso cientificamente comprovado, né? Gente, aqui só para constar, né? Foi feito a pesquisa no banco de dados, na pesquisa, não tem uma revisão sistemática, não tem um ensaio clínico sobre isso, do impacto da claustrofobia na ressonância magnética, tá? Então foram feitas, né, buscas, essas são as minhas buscas que eu fiz, não tem nenhum dado, né? E eu entrei em contato com a professora Maria Eduarda, né, e ela falou, não, Doni, calma, peraí, deixa eu fazer uma busca mais ampliada e mais profunda para saber se não tem mesmo, né? Aí vai ser uma coisa mais inédita mesmo, que ninguém pesquisou sobre isso. Sobre essa grande problemática de gente morrendo na fila, né? E ninguém prestou atenção nisso. Mas olha um grande detalhe. Uma menina em São Paulo, na USP, ela validou um questionário que capta a claustrofobia na ressonância magnética. Né? É validado já. Né? Foi um mestrado que ela fez, a Ana Paula, né, Lima Silva, foi feito na USP. Ela validou um questionário, gente, eu acho que são 24 questões. Anamnese, tipo anamnese? Isso, é uma pesquisa. Ela vai responder umas perguntas, exatamente, e a partir da porcentagem, acho que acima de 60%, a pessoa com certeza vai desenvolver claustrofobia, né? Gente, olha só, Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, Brasil, nem no mundo, não usa esse questionário. Esse tanto de gente precisando fazer exames, esse tanto de exames perdidos. Se o pessoal aplicasse esse questionário, um médico que recebesse vai lá receber o paciente no consultório, e ele vai, não, você precisa de ressonância magnética. Aí, vamos fazer um questionário de ressonância magnética para ver se você vai ter claustrofobia? Se ele vê que o paciente vai apresentar claustrofobia, pode dizer, não, peraí, vamos ver se tem algum outro exame que a gente possa substituir. Às vezes uma tomografia consegue, às vezes um ultrassom consegue, que a gente vê muito isso, né? A gente vê os radiologistas comentando, nossa, por que pediu ressonância magnética? Eu consigo ver isso na tomografia. Por exemplo, não são todos, tá, gente, que substituem a ressonância magnética. E outra coisa também, se um médico aplicar esse questionário com antecedência, ele não vai perder aquele tempo, porque lembra do paciente da coluna? Ele não sabe, geralmente, a outra coisa que eu tenho que levantar, geralmente as pessoas não sabem que tem claustrofobia. Quem aí tem claustrofobia? O professor já falou que tem claustrofobia, Jane tem, você tem, o resto todo não sabe se tem ou se não tem. Mas se eu colocar vocês dentro de uma máquina de ressonância magnética, a probabilidade de você desenvolver claustrofobia é grande.
eu sou o cobaia. Lá quando a máquina estraga, eles me colocam dentro da máquina para testar. Nossa, meu sonho tá ali numa máquina. Gente, eu vou falar com vocês. Bom, espero que isso daqui não prejudique o futuro exame de vocês. É ruim, gente. É ruim ficar dentro daquela máquina. É sério. A sensação que dá é que você está dentro de um caixão fechado. Imagina. Imagina. Não, é a cintilografia. É a cintilografia. Essa é terrível. Agora imagina eu colocar vocês lá e vocês descobrirem na hora. Gente, a maioria das pessoas... Eu descobri a claustrofobia dentro de uma máquina de ressonância. Você desenvolveu? Eu fui fazer o exame. Você não sabia que tinha claustrofobia. Aí eu apertei a bolinha não funcionou. Pronto. E eu entrei em desespero. Exatamente. E é uma problemática quando o paciente desenvolve claustrofobia. É uma situação muito ruim, né? Então, a maioria dos pacientes não sabe que tem claustrofobia. Descobrem na hora que está dentro da máquina. Então, só descobriu na máquina, né? Ô, gente, olha só. Lembra do paciente de 3 colunas? Ele perdeu 3 exames naquele dia. Se o médico tivesse aplicado o questionário de ressonância magnética de claustrofobia e visto que aquele paciente ia desenvolver claustrofobia, ele já pediria ou direto a sedação. Mas naquele dia o paciente perdeu 3 exames. Entendeu o raciocínio desse? Como que a gente pode resolver isso? É um questionário validado. Na realidade, né, você traz um tema muito importante, desculpa eu interromper um pouco assim, senão depois eu esqueço. Que é o seguinte, o que você vai fazer é uma contribuição para a melhora da eficiência do uso dos aparelhos de ressonância magnética. Exato. Esse é seu tema. Porque mais importante que a claustrofobia, pelo que você falou, é o fato do médico não saber pedir um exame. Exatamente, por segmentos. Exame da perna. Pé de perna. E aí você Perna são vários segmentos, né, vai professor? fazer 4 exames. Tá certo? Então você vai bloquear a máquina. Então, além da claustrofobia, fazer uma atividade, uma intervenção, para que o médico aprenda a fazer o exame adequadamente. Porque, eu já pedi Fazer um pedido de exame, né? Da perna inteira, já pediram de todo o abdômen e assim vai. Né? E isso vai bloqueando e, como você disse, tem uma fila lá de Tem uma fila lá esperando. Em São Paulo, com certeza. Né? Esperando para fazer o exame. E tem essas duas coisas, né? O médico ele não ia perder um tempo, aí se ele aplicasse o questionário para captar a claustrofobia, ele evitaria essas 3 perdas da coluna. Aí você tem que fazer um outro cálculo. Porque, pelo que você disse, a sensibilidade do questionário é de 70%. Isso, 30% ele perde. Isso. Ele contribui e deve ter falso positivo também. Então tem que fazer toda essa... São duas coisas, né, professor? Né? A aplicação prévia do questionário e outra, a educação também do profissional que vai pedir um exame, para vocês terem uma noção. O médico pede exame de ressonância magnética da perna, membro inferior. Gente, raciocina comigo. Não são segmentos? Cada segmento não é meia hora? Olha só, perna. Quais são as partes da perna? Vai aqui a região trocantérica, coxa, joelho, tornozelo, pé, calcanhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você for pedir um exame de perna, esse paciente vai ficar 3 horas dentro da máquina. Quem teve claustrofobia era eu agora. Só com sedação. Só com sedação. Só com sedação. Então aqui, Não, e o pior é que às vezes... esse aqui é o questionário, né? Gente, que eu coloquei, tem paciente esperando 6 meses, 1 ano, né? 2 anos. Vê o paciente fala com você, nossa, tem 2 anos que eu estou esperando esse exame. Tem gente morrendo. Tem gente morrendo. Né? Outra coisa, só para finalizar, isso daí, para o governo, se a gente apresentar, porque aqui, que nem o professor já falou comigo, né, eu tenho visto, isso aqui é um trabalho inicialmente para mestrado, mas que vai para doutorado,
Porque para aplicar começar a aplicar esse questionário, vai ter que fazer todo um trabalho de doutorado para poder mudar a conduta, né? Aí no meio, no SUS e na conduta nacional, para você começar a aplicar o questionário de ressonância magnética. É todo um trabalho de doutorado. Nós vamos ter que balançar a estrutura. Vai ter que mudar a conduta. Porque para um médico, todos os médicos que pedem ressonância magnética, não é costume aplicar o questionário de claustrofobia. E ele se obrigado a aplicar o questionário de claustrofobia, isso só com mudança de conduta. Isso é muito difícil. Só com um trabalho muito bem feito, inicialmente de mestrado, um trabalho muito bem feito de doutorado, para a gente conseguir fazer toda essa mudança. Quiçá a cidade de Belo Horizonte, mostrando que deu certo. Esse questionário deve ser feito por quem faz o agendamento. Exatamente. É a tal da mudança de conduta. Na hora de for fazer o pedido, quem for agendar também, esse negócio todo, ser aplicado esse questionário. É uma mudança de legislativa para mudar a conduta total. Né? E a questão também, assim, olhando o lado do paciente claustrofóbico, e a gente, né, profissional de saúde, a vida ela sempre tem que ser preconizada, porque esse paciente também que foi submetido a esse exame e passou por essa situação, ele tem prejuízos funcionais, biológicos, ele pode ter somatizações, então a gente também tem impactos nessa vida. Então eu acho que isso também deveria, assim, né, uma sugestão, é um respeito com o paciente. como um indicativo de necessidade, uma triagem. Eu vejo muito mais aí um investimento na triagem para evitar a perda financeira. Sim, para você ter uma noção, os pacientes que chegam lá para fazer ressonância magnética, que ele desenvolve claustrofobia, gente, a gente chora junto com ele, sabe por quê? O paciente fala, não, eu preciso fazer esse exame. Ele chora com a gente, eu quero tentar, eu quero fazer. E a gente faz todo um trabalho psicológico com ele. A gente acalma, você tem que acalmar ele primeiro, sair do transe da claustrofobia. Isso já leva meia hora para você acalmar o paciente, para ele conseguir fazer o exame, porque o paciente te implora. Ele sabe que ele precisa. Imagina, um ser humano que ele sabe que ele precisa daquilo, aquilo vai resolver a vida dele. Né? Então, gente, é todo um trabalho, é todo um processo. Isso para o governo é uma economia muito grande, né? Principalmente perdas de exame, insumo que ele vai para a sedação, vai perder muito insumos com sedação. Agora imagina uma clínica particular. Né? Vai ser uma sensação para as clínicas particulares ele descobrir que tem esse... Porque o pessoal não conhece, né? Descobrir esse questionário que capta a claustrofobia para uma clínica. Na hora que o paciente chegar lá com um pedido de ressonância magnética, cadê o questionário de claustrofobia? Que é ali mesmo, se ele vê que o paciente vai desenvolver a claustrofobia, ele já não vai perder aquele tempo. Ele vai ser uma economia gigante para uma clínica. Eles vão adorar isso daí. São duas coisas, para o governo, né? E principalmente para as clínicas. Um Luiz Pardinha da vida aí que vê esse trabalho todo aqui, ele ele deve pensar, opa, peraí, eu acho que eu vou querer te acompanhar nesse processo. Né? E finalizando aqui também, eu apresentei o meu projeto, esse meu trabalho do mestrado, para a coordenadora da radiologia do Hospital das Clínicas, mais 5 preceptores. Né? Eles falaram, a gente quer acompanhar esse seu mestrado de perto. Isso é de suma e extrema importância para nós do Hospital das Clínicas. Então a coordenadora da radiologia, e os 5 preceptores vão me acompanhar, eles querem, é de grande interesse deles. Né? Então, é que nem eu comentei com a Aline, eu acho que isso para nós, para a FAC7, para a Cochrane e para mim também, que estou desenvolvendo, a gente balançar essa estrutura e mudar todo um sistema, isso para nós vai ser né? uma coisa muito boa. E a hora que você tiver esse material, a gente pode publicar pela Associação Médica Brasileira ou pela Associação Paulista de Medicina, e já atinge uma população grande lá. Além de fazer algum evento, né, online. Exato. Todo mundo. Eu acho que a gente conseguindo mandar para frente todo esse projeto, vai ser um balanço, quiçá, até mundial, talvez, né, professor? Porque o pessoal vendo, olha, deu certo, né?
Minas Gerais, e deu certo em Belo Horizonte, deu certo em Minas Gerais, deu certo no país. Imagina, gente, a gente conseguir mudar isso mundialmente. Só uma correção, quando você fala de substituir tomografia por ressonância, tem a ionização biológica e não seria ético você fazer isso, tem que fazer, insistir em fazer A ressonância. ressonância mesmo, e não a dor. Exatamente. O professor está dizendo aqui, né, que na tomografia, raio-x, tem, né, a radiação. E ressonância magnética, gente, é uma radiação não ionizada, não tem a radiação que tem na tomografia, hemodinâmica e tudo mais. E a solidão, gente, e a claustrofobia são quase sinônimos. Quando você coloca um paciente dentro daquela máquina, ele se sente sozinho no mundo ali, ele fica desesperado. É uma solidão. É isso aí. Estou à disposição agora para ouvir. Dani, volta só lá no seu objetivo, tipo, alguma coisa. Uma coisa que não ficou claro para mim é assim, que aqui tá que você vai desenvolver um PTC, mas vai ser um PTC ou vai fazer uma pesquisa de campo? Isso no início na que eu percebi mesmo esse erro, não seria um PTC. Aí, aliás, inicialmente, Vinícius, ia ser, né? Mas depois da pesquisa que nós fizemos, viu que não tem um ensaio clínico, não tem uma revisão sistemática, e a Maria Eduarda pesquisou mais profundamente, ela falou, não vai ser um PTC, você vai ter que fazer uma pesquisa de campo. Inicialmente, então, era para ser, mas como não achou nada sobre esse assunto, eu vou ter que fazer a pesquisa de campo. Tá, porque aí eu tô vendo, aí para mim estava claro que ia ser uma pesquisa de campo, mas é que eu tava lembrando mesmo que no começo estava PTC só, então já arruma aí, tá? Outra coisa é que assim, eu tô vendo dois caminhos aqui, aí eu preciso entender o que de fato você quer fazer e qual é o mais viável, tá? Então assim, existe uma primeira situação que seria mapear a claustrofobia durante o exame de ressonância magnética no seu cenário. Então lá num hospital específico, por exemplo. Para você acusar lá que deu X% de pessoas. Isso é um trabalho, certo? Um segundo momento é a questão do questionário. Porque a questão do questionário, se ela for aplicada, qual é a ideia? De que se o paciente tiver uma pontuação X, pelo que eu estou vendo aqui, acho que é maior do que 16, né? Ela dá claustrofobia. Ele não vai aplicar agora. A pesquisa dele é do doutorado de aplicar a ferramenta. Agora ele só vai pegar na clínica dele os pacientes que são claustrofóbicos. Isso, então botar prevalência. Exatamente, agora o mestrado seria mostrar o impacto. Então tá, é isso que eu tava Aí quando eu pensando, citei por isso que eu deixei ele mais pra frente sobre o questionário de captação da claustrofobia. Ele seria para ir para o doutorado. Inicialmente agora é a captação da porcentagem de pacientes. Tá, então ali se colocou que seria um estudo observacional prospectivo. Não vai ser, vai ser um estudo transversal. Essa era a minha dúvida quando eu comentei com ele. Por isso que eu Porque estava ele não vai, tentando é aquele que eu te falei, você vai pegar os dados dos prontuários, retrospectivo, ou você vai partir do momento daqui, olhar esses pacientes lá pra frente. Aí eu falei, vamos conversar isso aqui. Porque aqui está me parecendo que assim, a coisa mais viável agora é o corte transversal. Então você vai lá numa determinada época do ano e vai mapear essas pessoas. Aí vai ter que decidir no método se, por exemplo, vai ser pelo questionário que você vai acusar a claustrofobia ou se vai ter algum outro, porque vai ter que determinar como é que a pessoa está claustrofóbica. Ela reclama ou tem um... Ô Doni, explica pra ele, questionário. lá no questionário ele já colocou, explica pra ele como é que você tá. Lá no questionário, isso, eles têm um questionário padrão lá quando vem atendimento. Isso, lá quando o paciente vai fazer a ressonância magnética, ele já tem um questionário da ressonância magnética,
que ele vai pesquisar cirurgias, tal, e também uma partezinha de claustrofobia. Mas não é para, esse questionário é só para fazer o exame. Não é para captar se ele vai ter claustrofobia ou não. O técnico só fala assim, esse paciente não conseguiu fazer o exame, por quê? Claustrofóbico. Ah, esse aqui eu consegui, esse não. É dicotômico, é um negócio dicotômico, pelo que eu entendi. Exatamente. O que é o questionário normal que todas as clínicas que o pessoal usa? É o questionário para o médico poder prescrever o contraste. Né? Tem uma partezinha lá que fala sobre claustrofobia. Tem medo de espaços fechados, tem medo disso, tem medo daquilo, né? Mas mesmo que o paciente fala, tenho medo de espaço fechado, ainda assim, ele tem o direito de entrar e fazer o exame. Então não é uma captação de claustrofobia. Mas aí o né? dado que você tem vai ser no final. Aquele técnico vai falar assim, esse paciente aqui eu não consegui fazer. Exatamente. Aí a Aí gente tem uma esse dado você vai planilha. coletar. Isso, aí a gente tem uma planilha no meu setor de todos os pacientes que fazem exames, né? A gente coloca se usou contraste, se não usou, como foi o exame, se o exame foi realizado ou não, se foi realizado pela metade, e se apresentou claustrofobia, a gente anota lá também. Já tem esse dado lá, mas é um dado só nosso interno lá. Tá. Né? É porque do jeito que está aqui, ó, por exemplo, ó, é um teste de associação, certo? Então, se a gente está falando de um teste de associação, vocês lembrarem das minhas aulas online lá, é uma tabela 2x2, certo? Então, numa tabela 2x2 aqui, o que vai ter? O cara tem ou não tem claustrofobia, fez ou não fez o exame. Isso. Então, precisa acontecer as 4 situações para existir a possibilidade da gente testar a associação. Então, eu Mas aí você preciso consegue isso? então, é isso que eu preciso Você consegue saber. esse dado que ele está perguntando? Se o paciente... Se ele vai fazer ou não vai fazer. E se ele não fez por causa da claustrofobia. Não, Você consegue, olha, consegue. o se vai fazer ou se não vai fazer, esse daí todo, tipo assim, digamos assim, todos têm direito, mesmo que ele fala que eu tenho medo, ele vai fazer. Todos. Encaminhado. Mesmo com a triagem, mesmo com o questionário pronto, mesmo com a triagem, e o paciente fala, eu tenho medo, mas eu vou fazer. Então, todos eles fazem. Agora, se ele vai conseguir ou não, É outros 500. é outros 500, é a prova de fogo. Então, mas tudo bem. A gente vai tentar ele lá. Tudo bem, mas vai acontecer. Vai Eles acontecer. não conseguirem. Aí, se ele apresentar ou não claustrofobia, aí que vai ser na hora que começar a fazer o exame. Aí que a gente vai falar, não fez o exame por Ou causa que claustrofobia. apresentou claustrofobia. Então, beleza. Então, Aí consegue. então tá. Então, porque Isso aí já é diário, já é a prática normal nossa do dia a dia. então você vai ter que olhar todo mundo, Isso. certo? Porque assim, vai acontecer os claustrofóbicos e os não claustrofóbicos Isso. que fizeram e que não fizeram o exame. Isso. Precisa acontecer A as gente duas tem esses situações. dados, a gente já tem, no dia a dia, a gente tem esses dados. Tá. De todos os pacientes que passou, por exemplo, na média de 300 exames por mês, né? Então, todos os 300 exames que foi proposto na agenda, ele está lá anotado. Se o paciente fez ou não fez, também está lá anotado. Tá. Independente se você vai pegar esses dados retrospectivos ou se você vai começar de Uhum. agora e vai coletar, ele é transversal, porque você vai pegar um recorte temporal, certo? Uhum. E também, independente disso, vai precisar de comitê de ética. Eu falei pra ele. Foi, nós comentamos. Já nós preparei conversamos tudo sobre aí. isso. Independente disso, você vai pegar dado de paciente, não tem Ah, como. já peguei. Aí já falei pra ele se informar na escola, Isso. já falei. Tá? Então, Isso. então só para. Aí eu vou usar o discurso do Dr. Álvaro de ontem. Quando você está apresentando isso daí, então a gente precisa conhecer o procedimento da sua pesquisa de campo. Certo? Então eu vou entrevistar 600 pessoas. Essas pessoas vão receber o questionário tal, Isso. no momento tal. Então isso agora é que precisa ser Essa que foi a dúvida que eu tá? até perguntei para a Aline. Inclusive, ela falou que eu vou ter que ter um co-orientador de estatística para saber. Eu tenho que saber quantos questionários eu vou precisar também. Então, nós vamos ter que fazer isso daí, né? Eu acho que vou precisar. Existe um cálculo amostral para isso. Um cálculo amostral, exatamente. Porque não significa que você vai ter que olhar ao longo do mês inteiro, Isso. 24 horas, todas as pessoas. Talvez não tenha nem necessidade. Não, existe um cálculo amostral. Comitê de ética, aí não faço Aí, nesse caso, feito pelo Comitê de Ética de outra universidade. Aí o A ordem de Comitê ética grandeza da É isso que eu universidade tô falando. vai julgar. Ele vai ter que ter, Aí você vai ter que ter um critério.
tese assim demora em tese. Não necessariamente se a pessoa teve um sintoma. Isso aí com 3 meses e meio a gente tem essa amostragem de Isso que a gente está falando aqui é sobre o critério. O que vai ser determinado como O que claustrofobia? você vai chamar de claustrofobia? Porque às vezes a pessoa teve um ataque de pânico, ela está muito ansiosa por causa do diagnóstico. Por exemplo, para investigar câncer. Ela às vezes não é claustrofóbica, ela só está tendo um momento de ansiedade, que é uma alteração emocional pontual. Então você vai ter que delimitar do seu protocolo, bem estruturado, o que vai entrar e o que vai sair. A minha sugestão, nesse caso aqui, que você aplique esse questionário que você apresentou, que eu abri ele aqui, tá? Eles fizeram, né, doutor Alva, esse questionário que ele mostrou da tese, tem curva ROC já. Eles validaram para o ambiente da ressonância. E o corte da curva aqui dá 16 pontos. Então, se dá acima de 16 pontos no questionário, sim, claustrofobia. Para o ambiente da ressonância. Não sei o total aqui, mas é um ponto de corte para usar 16. Tá? Abaixo de 16 não tem claustrofobia. Isso, exato. Então, aí nesse caso, você teria que aplicar o questionário para todo mundo, ou seja, não vai dar para pegar retrospectivo. Vai ter que começar a partir de agora. Por isso que ele colocou lá, retrospectivo. Então não vai ser prospectivo porque vai ser, as pessoas vão ter que estar treinadas lá para aplicar esse questionário. Mesmo assim, cada paciente ele não é acompanhado ao longo do tempo, ele é recortado no momento da ressonância, certo? Isso. Então continua sendo supradorsal, tá? E aqui todo mundo vai ter que aplicar esse questionário, certo? Todo mundo vai para a ressonância, certo? E aí acontecerão aqueles que terão sucesso na ressonância e aqueles que não terão. Aí nós vamos codificar destes sucesso e não sucesso, quantos deles tinham pontuação para a claustrofobia e os que não tinham. Só respondendo a questão aqui que a Gislene colocou, na claustrofobia a gente tem ela grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Tem né? indivíduos que tem, no exame tem claustrofobia, no outro não. Exatamente. No grau 1, por exemplo, né, é aquele levinho, o paciente tá tudo preparamos, funcionamos, veio, respondeu um questionário, tal. Mas na hora que ele só sentou na maca, ele já começa com taquicardia, que é um dos sintomas de claustrofobia. Ele começa com taquicardia e ele fala, meu coração está disparado. Né? Aí ele fala, calma, tá tranquilo? Eu acho que eu não vou fazer o exame não. Tem um paciente que já começa a suar, sudorese e tal, e nem deita. Tem uns que já, então vai dependendo até naquele grau máximo, o paciente já saiu da alma. Então grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, a gente tem esses aí. Eu apostaria nesse questionário que é validado e essa validação foi feita. Já tem ele, né? Tá? E aí seguiria nessa vertente. Coloca as pessoas, todo mundo faz o questionário antes, mas ele não é impeditivo para fazer o exame. Isso. No seu caso, certo? Todo mundo vai para o exame, haverão os sucessos e os insucessos. Aí destes você vai codificar quantos deram pontuação abaixo de 16. Mas você está ou falando de acima de aplicar 16. agora? Neste? Se for para. Se ele precisar de uma determinação do que é a claustrofobia, qual vai ter sido o critério validado para determinar o que é claustrofobia de forma dele pegar lá a retrospectiva dos Hoje na pontuais? sua clínica, como que você fala para um paciente? Só se ele não faz o exame? Porque não entendi a sua pergunta. Hoje, quem a sua clínica, lá no hospital, classifica claustrofobia? Não tem classificação de claustrofobia, não. Então, só ele não fez, você já um detalhe, se vocês vão pegar nesse raciocínio nosso aqui, né? Claustrofobia, grau 1, é a levinha. O paciente sentou na maca, deu taquicardia, começou a ficar nervoso, né? A gente não sabe, ele já começou ali, não sabe se vai fazer o exame ou não. O que acontece? Sabe os 30 minutos que ele tem para fazer o exame? O paciente tem aquele 30 minutos para fazer o exame. O não claustrofóbico sentou, deitou, fez o exame e saiu em meia hora. Esse paciente, gente, nós da enfermagem, quando ele começa a apresentar o grau 1 de claustrofobia, deu taquicardia, tal, gente, para a gente conseguir ele fazer o exame, a gente leva quase meia hora para convencer ele a acalmar, respirar fundo, que é a respiração que faz você acalmar.
Nós perdemos um tempo de meia hora, que era o tempo que ele fazia exame. E aí ele perde Então, exame? qualquer Não. nível, independente do nível 1, 2, 3, 4, você perde um tempo gigantesco. O grau 1, você perde meia hora para poder acalmar o paciente. Não, mas tudo bem. Isso a gente pode quantificar também. Qual foi o tamanho do tempo perdido e tudo mais no seu estudo. Dá para fazer. A preocupação aqui é a seguinte. O que é a claustrofobia Porque alguém pode do questionar assim diagnóstico? pra você. É. O comitê de Quem ética vai te disse questionar. porque aí eu tô falando já, você na área da saúde, a gente vai olhar e falar assim, quem disse pra você que o fato dele ficar com a respiração acelerada e taquicardia é claustrofobia? Quem Não é determinou ataque isso? de pânico, nem ele precisa de você ter alguma O coisa. comitê de ética vai te perguntar Vai isso. te perguntar O isso. próprio paciente, eu acho que me responde isso, não? Não pode. Ele não vai querer fazer o exame. Não, porque aí Não você pode. está categorizando ele dentro de uma classificação diagnóstica sem ter critérios. Sem ter critério. Para Entendi. você colocar dentro de uma classificação diagnóstica, você tem que ter critérios bem estabelecidos que a pessoa cumpra no mínimo. Tá. Entende? Então, por exemplo, se você abrir o DSM agora, claustrofobia. Tô chutando, tá? Tem 15 sintomas. Para ser diagnosticado, ele tem que ter no mínimo 7. Se a pessoa não bater os 7, você não pode classificar ele dentro. Tá. Você tem que pensar Tá. outro diagnóstico, entendeu? Legal. É assim que é o que a gente faz o diagnóstico. tem tipo de Então seria muito necessário o questionário. Ele começar A partir do que ele você não vai respondeu. poder aproveitar os dados que É. estão lá em Portugal. A partir do que ele respondeu, tem essas respostas, né? Quantos Isso porque itens. aí, se ele já tem ali o instrumento, Tem. provavelmente ela já considerou os critérios diagnósticos na hora dela fazer o estudo. Ó, entendeu? tudo isso que a Gisele está falando aqui, olha o que está na tese dessa pessoa. Uhum. A claustrofobia é considerada um estado de ansiedade classificada como uma fobia específica pelo DSM-4, tá? Que foi o que você falou agora aqui. O questionário de claustrofobia, CLQ, que é um questionário... Se tiver 4, Tá, esse foi validado no 4, Ah, é, esse foi exatamente, validado no no 4, O questionário de claustrofobia, CLQ, nós estamos no 5 técnicos. é um instrumento de mensuração, olha lá, que foi criado em língua inglesa e posteriormente foi validado para várias outras línguas, incluindo a brasileira. Então, já está validado. E aqui, nesse corte, foi feito especificamente para o ambiente e ressonância. Isso. É o teu critério. E aqui o ponto de corte deu 16. Então, questionário 16 para cima, claustrofobia. Validado, tá? Um método validado. Abaixo de 16, não claustrofobia. Ok. Certo? Porque aí no estudo conseguiu comprovar que o estímulo que ela apresentou das perguntas consegue incluir ou excluir os critérios de corte diagnóstico, entendeu? Por isso que eu estou falando para vocês, dependendo do jeito que você escrever, qualquer pessoa que tiver assim, como que você sabe que o que eu tenho é... Exato. Aí você vai falar, Exato. porque o questionário que Diagnóstico você... é feito por ele. Ele é um questionário diagnóstico, a partir dele eu Exato. posso afirmar. Legal. É isso, entendeu? E aí o meu questionamento final, vai ter perna para aplicar o questionário. Isso que eu ia perguntar. Então é isso que tem que Eu pensar no ia planejamento. falar. Ó. Falar, será que o mestrado não daria pra gente adaptar alguma coisa? Sei lá, pacientes que não realizaram Eu exame acho de que ressonância. essa pergunta não pode ser sem respondida colocar. pelo quantitativo de O- dados que eu vou precisar. o- Porque o hospital a gente faz em média 300, atende 300 pacientes por mês. Em 3 meses nós teríamos 900 questionários prontos. Aí vai depender do... Você vai ter que estar do lado desses dados, tarará. E se a gente talvez tentasse adaptar para o mestrado, tá? Pensando no mestrado, porque isso tudo pode jogar para o doutorado e tudo mais. Sim. No mestrado, não classificar o claustrofobia, mas, sei lá, pessoas que não fizeram Era isso que eu ia falar agora. exames, tarará. Porque aí você já tem uma figura aqui, vai mostrar o problema, ó, no meu hospital. Desconforto Disso aí, pronto. suficiente para Não a realização do Isso. exame. Aí a Perfeito. pessoa pode ter qualquer tipo, não só a Isso. claustrofobia. Isso. Beleza. Ela pode ter Tira a palavra ataque de claustrofobia, põe pânico, desconforto. sei lá. Porque aí você não precisa de de diagnóstico. Isso. E aí você já tem o dado coletado ali das pessoas que não conseguiram realizar o exame. E aí você discute isso. No seu mestrado, excelente, você já está mostrando uma problemática. Para o seu doutorado, aí você aplica esse Aí sim, aí fica isso. legal. Porque aí você vai ter 4 anos para não fazer isso. esquecer o conhecimento do médico sobre o pedido. Isso. Ok. Tá? Porque aí você está mapeando o quê? Exames realizados, exames não realizados, tempo disponível, tempo de máquina parada.
bom? Aí você vai mostrar as porcentagens de Uhum. tudo isso que aconteceu no meio do caminho, e isso você pode coletar do que já foi feito, sei lá, no último ano, Uhum. por exemplo, sem problema. Aí fica mais Você tá fácil. entendendo? Ah, mas isso foi por claustrofobia nesse momento. Exato. Tiraria a palavra claustrofobia e colocaria desconforto. Não coloca nada. Nada. A gente não vai ter como explicar. Exame realizados e não realizados. Realizado, tá? Eu sei que o seu grande alvo de vida, até pelo seu discurso, é que você gosta muito desse assunto e você quer estudar claustrofobia. Mas para a gente tornar ela viável nesse tempo, Tá. guarda Seu compreendi. público são pessoas que foram submetidas à ressonância magnética. Perfeito. Não tem fizeram ou como. não fizeram, E pronto. tempo disponível e E tempo de tempo de máquina parada. validade. Máquina Pronto, parada. é isso. Entendeu? Perfeito. E aí no seu doutorado, aí você faz a coisa. Eu acho que é mais viável. Mais viável. Né? Ok. Até em termos estatísticos, sei lá, ficou mais fácil. Beleza? Estamos fechados? Fechado. Arrasou. Três ideias, a gente faz mais um ou... 3,5 pra fecha, faz mais um. Dá Faz pra também, tentar vamos lá, fazer então, esse Fernanda, vamos lá? Pra ser rapidinho. Obrigado, Xande. Parabéns. Obrigado, gente. Parabéns. Você tem oratória. Vendeu seu peixe.